O Power BI tem tantos recursos que realmente é difícil ter uma visão completa, geral da ferramenta. Às vezes eu vejo alguém trabalhando no BI e ela faz alguma coisa que eu, putz, caramba, como que eu não sabia disso? Teria economizado meu tempo, né, e teria agilizado ali o meu processo de trabalho. Pensando nisso, a gente montou aqui um top 10 recursos que podem turbinar a sua produtividade. Vem comigo. Então, o nosso primeiro recurso é como incluir uma barra de pesquisa no segmentador de dados. Então, às vezes você tem que ficar ali com o scroll procurando, né, alguma situação que você quer filtrar no segmentador de dados, e com essa opção de pesquisa, ele pode ficar ali mais fácil. Então, aqui na tela, a gente observa que não tem uma opção para pesquisar. Eu teria que rolar aqui com o scroll, e quando fosse uma situação onde tem vários campos, né, várias opções, fica mais difícil. Então, você tem um atalho no teclado mesmo, que você pode colocar Ctrl F, e ele já vai habilitar o pesquisar aqui na parte superior, ou ainda, mais opções, os 3 pontinhos aqui do lado direito superior, a gente tem aqui a opção de deixar marcado esse flag aqui de pesquisar. Então agora ele já está, eu posso tirar, ou então incluir essa opção de pesquisa. Fica bem mais fácil, né, eu digitar algo ali e ele já vai segregar o que eu quero. Então esse foi o nosso top 1. O nosso top 2 é uma maneira de você conseguir fazer o filtro digitando aqui já dentro do pesquisar de uma forma mais fácil. Eu vou até substituir aqui essa opção aqui do segmentador por cidade, que tem vários nomes de cidade. Então vamos imaginar que eu queira pesquisar uma cidade que eu sei que começa com São, mas eu não lembro o nome que estava no meio, né, e eu lembro o último nome. Eu não consigo digitar direto, né, esse nome da frente e depois o último nome. Ele não vai conseguir fazer a pesquisa, porque ele lê a frase inteira, né, o que está escrito ali na linha como um todo. Se eu colocar um asterisco aqui no meio, e vamos dizer que seria ação e o último nome começa com A, ele já vai filtrar para mim todas as opções que a gente tem com São e com o final, ou que contenha A. Então, vamos dizer que seria São Assis. Eu não lembro do meio, seria São Francisco de Assis, São Antônio de Assis, nesse caso aqui. Então eu coloquei São e coloquei Assis, que eu sei que tinha também dentro, né, dessa opção de pesquisa. Isso faz com que esse pontinho ali de asterisco no meio, faz com que ele junte, né, essa opção aí de pesquisa, tá? Então esse é o nosso top 2 aí dos recursos para otimizar o seu tempo. O nosso top 3 é uma classificação dupla. Vou chamar dessa forma, não sei se tem um nome exato, né, para essa questão, mas o que seria? Eu tenho aqui um gráfico de matriz, né, um visual de matriz e um visual de tabela. Nesses dois aqui seria o exemplo. Eu posso fazer uma seleção ali por ano, então no caso uma classificação por ano, e vamos dizer que dentro do ano, você podem reparar aqui que 2017 tem janeiro, fevereiro, daí ele vai pulando, aqui ele está desordenado, né, porque aqui eu tenho as notas fiscais lançadas. Então eu agrupei aqui por ano e eu quero fazer o meu segundo agrupamento, minha segunda classificação, na verdade, seria na coluna mês. Então ele ia marcar para mim tudo que é 2017, depois tudo que é o mês ali na sua sequência. O que eu faço? Eu seguro Shift no teclado. Então eu marquei o ano, vou segurar Shift e clicar na coluna de mês. Então repare que ele fez a classificação por essas duas colunas. Então 2017, ele agrupa tudo 2017, depois ele agrupa tudo aqui que é abril. E por que não está na ordem janeiro, fevereiro, março, né? Vou dar uma outra dica aqui no meio dessa daqui. Se a gente vir aqui na nossa tabela de calendário, que eu estou utilizando, né, a gente vai reparar, deixa eu só ver qual delas que eu estou usando aqui. Então, a mês, beleza, mês abreviado. A gente criou, né, essa coluna mês abreviado. Ela está numa classificação normal ali, alfabética. Eu tenho que também, na verdade, eu tenho a possibilidade de fazer a classificação dela por uma outra coluna. Então, nesse caso, eu sei que mês número é 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer essa classificação pelo mês número. E daí você vai observar, ele está atualizando aqui, você vai observar que ele vai trazer, então, agora respeitando o quê? A sequência que está na coluna mês número. Então, agora eu tenho o ano classificado, depois eu tenho o mês, e dentro disso eu estou fazendo uma outra classificação externa, vamos dizer assim, que ele está respeitando o número, né, a sequência numérica. E agora sim eu tenho organizado aqui essa tabela. Todos os lançamentos do ano 2017, depois no mês de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, essa foi a nossa top dica 3.
E agora a gente vem para o nosso número 4, que é a classificação do gráfico de barras aqui, incluindo uma medida. Então vamos lá, eu quero fazer uma classificação em cima de algo que eu não tenho nesse visual. Então aqui neste visual, eu vou deixar aqui do lado de faturamento, então eu tenho quantidade de notas por grupo de produto. Tá? Então esse é o primeiro visual, quantidade de notas por grupo de produto. Do lado, eu tenho o faturamento por grupo de produto. Então vamos imaginar que eu queira agrupar por quantidade de notas, grupo de produto, porém eu quero que ele classifique para mim em cima do valor de faturamento. Esse valor de faturamento ele não está nesse visual. A gente pode observar aqui que no eixo eu tenho a opção ou de fazer a classificação dele ou por produto, por grupo de produto, ou pela quantidade de vendas da NF. Mas se eu pegar a medida de faturamento e incluir na dica de ferramentas aqui desse visual, eu consigo utilizar ela para fazer a classificação. Então ela não vai aparecer aqui para mim, né, neste visual, ele não vai ficar aqui visual, mas eu consigo utilizá-la colocando aqui em dica de ferramenta e assim aparece a opção aqui para fazer essa classificação. Então repare que agora o que vai acontecer? Eu tenho a mesma sequência, né, dos produtos aqui do grupo de produto. Você pode observar aqui do lado, né, que o faturamento, o primeiro item em faturamento é farinha de trigo, depois fermentos, óleos, então ele está respeitando essa questão aqui da classificação, porém o dado que está para mim aqui na barra é da quantidade de vendas, de notas no caso aqui, né? Então essa é uma opção também que a gente pode fazer, eu fazer a classificação por uma medida externa, colocando na dica de ferramenta. O nosso top 5 eu vou chamar de gambiarra. É uma gambiarra, né? Não tem muito o que explicar aqui de maneira diferente, mas ele pode ser usual, então eu vou colocar aqui para vocês. A gente agora, na dica anterior, a gente comentou de fazer uma ordenação por uma medida que não está no visual. E a gente vai fazer isso agora só que no visual de matriz ou de tabela. Então o que eu vou trazer? Quero ordenar por custo-venda, mas não quero que essa coluna custo-venda apareça aqui. Então eu posso mantê-la dentro do visual, né, a ordenação dela aqui, porém eu vou fazer o seguinte, ó, vou arrastando ela aqui, até ela vai ficar lá bem pequenininho, mas eu não vou conseguir ocultar de forma 100% aqui só arrastando, ó, ela não vai ficar legal. O que eu faço? Eu venho aqui nos valores, e essa opção aqui de quebra-texto, na verdade já estava até desmarcada. Vou marcar, ele vai ficar tudo estranho aqui, né? Tudo irregular. Então eu tenho que desmarcar essa opção de quebra de texto dentro de valores e dentro de cabeçalho da coluna também. Então vou deixar marcado que é como vem padrão. Ele perde toda a configuração. Vou até voltar aqui como estava antes, ó. Ele estava desta forma, então eu venho arrastando ele até ocultar. Opa, cadê? Aqui. Eu venho arrastando, arrastando. Ele vai ficar desconfigurado. Então eu venho aqui dentro e desmarco, no caso, quebra de texto. E agora sim, eu consigo ocultar, ó. Ficou oculto. Gambiarra, mas pode ser funcional. O que tem que ter cuidado? Quando você jogar para o Power BI Online, se você deixar disponível aqui a opção de propriedades, né, itens do cabeçalho, que ativa esse menu aqui na parte superior, essas mais opções, ele vai conseguir exportar para Excel, lá no Power BI Online. E esse dado do custo-venda vai acompanhar essa informação do Excel. Então, seria esse uso para uma tabela, um visual de tabela ou de matriz, onde você não iria disponibilizar para exportação. Tá? Então, seria só o visual na tela. Então, como o custo-venda está aqui dentro, eu consigo utilizar ele para fazer o filtro, ou a classificação no caso. Então, eu coloquei a classificação aqui por custo-venda, ele ainda aparece aqui para que eu consiga fazer essa classificação. Beleza? Nosso top 6 fala de medidas. Como que eu posso reaproveitar ou ser mais rápido ali no uso das medidas? Imagine que eu queira pegar essa medida que está aqui na tela e replicar ela exatamente, só que agora, ao invés de valor total aqui, seria saldo. Para eu não ter que entrar em cada uma delas, né, para fazer essa alteração, imagine que tivesse 4, 5, 6, 10 repetições dessa palavra aqui, eu vou selecionar essa primeira e vou utilizar o Ctrl Shift L. Então no teclado Ctrl Shift L, ele faz a seleção de todas as outras idênticas a essa da primeira seleção. Então eu vou substituir de valor total para saldo. Pronto, ele já fez ali a modificação. Então isso pode também agilizar o seu tempo. Em vez de você ficar entrando uma em uma, você só marca ali Ctrl Shift L no teclado, consegue substituir tudo de uma vez só.
a nossa próxima, o nosso top 7, ele ainda está dentro das medidas, que é como fazer o comentário. Eu posso selecionar o trecho onde eu quero fazer o comentário e vou colocar no teclado Ctrl+K+C. Ctrl+K+C. Ele vai fazer o comentário desse trecho onde eu selecionei. Se eu colocar depois, eu quero retornar no caso, não quero comentar, quero tirar o comentário, seria Ctrl+K+U e ele vai retirar o comentário. Então, isso é uma forma também, principalmente dentro de variáveis e tal, você quer testar um outro trecho ou quer substituir, Ctrl+K+C, você comenta. Ctrl+K+U, você retira o comentário. Nosso top 8 mostra como organizar as medidas em uma pasta. Exemplo do que está aqui na tela. Então a gente consegue concentrar, né, e deixar tudo organizado, as medidas, nessa pastinha que foi criada. Como que faz isso? Você pode vir aqui em Inserir Dados. Neste modelo, a gente vai criar uma tabela e dentro dela colocar as medidas, né? Então é exemplo do que está aqui. Eu vou criar até uma medidas 2, só para mostrar aqui para vocês como seria essa opção. Que é a mais comum, é o que eu vejo que o pessoal acaba utilizando. Então você clica aqui para medidas, ele vai criar uma tabela nesse caso, e as medidas elas são vinculadas dentro de uma tabela. Então eu poderia criar uma medida dentro da F-metas, F-vendas, nesse caso eu vou criar dentro dessa tabela aqui. Então posso criar uma nova medida aqui dentro dela, só para dar um exemplo. Medida teste. Vou fazer um sum de beleza, medida teste. E essa coluna 1, ele sempre pede, né, uma coluna ao menos nessa tabela, eu vou ocultar. Poderia até excluir, na verdade, do modelo. Fazendo isso, por já ter uma medida ali dentro, ele vai jogar essa medida lá para cima. Então, se não tivesse essa primeira pasta, que também é uma medida, ele já iria ficar. Você pode notar que ele virou até um símbolo de uma calculadora, né? Não é mais um símbolo de uma tabela, e sim de uma calculadora. Então, esse é um formato. Mas, se você observar dentro do Power Query, ele acaba realmente criando uma tabela lá dentro do Power Query, com essa tabela de medidas. E talvez isso não seja o ideal. Deixa eu mostrar aqui na tela. A gente tem lá, medidas 2. Então, vamos criar de uma outra forma, uma outra opção. Vou excluir isso daqui. Opa, excluir, beleza. A segunda opção está aqui em modelagem. Então, venho em modelagem e vou criar uma nova tabela. Só que ao invés de eu realmente criar essa tabela, eu vou digitar aqui, ó, medidas. E entre chaves, eu coloco o número 1. Opa, já tenho, né, uma tabelinha lá de medidas, eu vou colocar medidas, vou colocar um underline na frente. Você vê que ele criou uma tabela também, e eu posso criar uma medida dentro dela. Opa, medida teste. Uma sum da F-vendas, quantidade. E beleza, já ficou organizado. Agora aqui na parte dos relacionamentos, deixa eu mostrar uma outra dica aqui para vocês, que seria a gente abrir pastas, então agrupar em pastas. Eu tenho todas as minhas medidas, vamos imaginar que a gente queira tudo que é relacionado a faturamento, então faturamento total, faturamento do ano anterior, enfim, várias medidas que estão relacionadas a faturamento, a gente quer agrupar dentro de uma pasta. Outras medidas que são só relacionadas a percentuais, a gente quer fazer uma outra pasta. Então a gente pode fazer assim, ó. Aqui está a nossa tabelinha, né? Se eu só antes disso mostrar que a gente acabou de criar essa underline medida, se eu vir aqui no Power Query, só notar que ele não criou essa tabela lá dentro do Power Query, ó. Então esse underline Power Query, ele não, underline medidas, ele não trouxe aqui para o Power Query. Isso é interessante, fica um modelo aí mais enxuto, tá? Mas vamos imaginar, então, fazer essa simulação da questão da organização em pastas aqui com essa tabela que a gente já tem. O que eu vou fazer? Clicar aqui em faturamento e vou dar um nome aqui para a pasta de exibição. Então eu posso criar pasta faturamento, vou colocar aqui. Pasta
faturamento. A hora que eu der um Enter, então só digitei, fui na medida, vim aqui, na verdade, na parte dos relacionamentos, né? Vim aqui em propriedades, cliquei na medida e depois vim em pasta de exibição. Aqui eu só marquei e dei um nome para uma pasta. Depois é só eu arrastar, então vou selecionar todas as outras aqui de faturamento, e vou selecionar e vou arrastar para dentro dessa pasta faturamento que eu acabei de criar. Aí veja como fica organizado. Então, a segunda eu vou colocar aqui pasta outras é boa, né? Mas vamos lá. Pasta outras, que são as outras medidas. Vou selecionar. Como que eu estou selecionando? Seguro o Ctrl. Então, seguro o Ctrl no teclado e vou selecionando as medidas. Agora, solto o Ctrl e vou arrastar ele para dentro da pasta outras. Então, agora as minhas medidas, elas ficaram organizadas de que forma? Deixa eu excluir essa daqui para não confundir. Cadê? Excluir do modelo. Olha lá que legal. Agora eu tenho as duas pastinhas. Então, dentro da minha tabela medidas, que nesse caso aqui está como tabela, mas tem aquela segunda opção que eu mostrei, a gente vai ter a pasta faturamento, que tem todas as medidas relacionadas ao faturamento, e depois a pasta outras, que são as outras medidas nesse caso. Então é um modelo aí para você conseguir deixar mais organizado o seu painel, o seu desenvolvimento aí no dashboard. O nosso top 9 é bem simples, mas pode ser bastante usual. Ctrl P no teclado. Olha o que ele está fazendo, gerando um PDF. Então automaticamente jogou o Ctrl P, você está ali no desenvolvimento no seu Power BI Desktop, colocou Ctrl P, ele vai gerar um arquivo PDF. Legal? Então, às vezes você precisa mandar alguma coisa por e-mail, enfim, não é aconselhável, né? O legal é a gente já trabalhar dentro do Power BI Online, que ele fica dinâmico, ou até mesmo dentro do PowerPoint, né? Integrar alguma coisa ali, embedar, mas enfim, é uma opção aqui também, né? Ctrl P. Você vai jogar ele, ao invés de fazer a impressão, que seria o atalho comum dentro do Windows, ele já gera e salva para você em PDF. Nosso top 10 da nossa lista de recursos que podem agilizar o seu trabalho no desenvolvimento de dashboards está relacionado aos botões. Então, nessas últimas versões, atualizações, na verdade, do BI, foi disponibilizado este botão aqui, limpar todas as segmentações. O que é legal? Ele é praticamente um limpa-filtros, tá? Eu vejo muita gente trabalhando, eu também trabalho assim, que esse botão de filtro aqui, eu acionava ele via indicadores. Então, eu criava um indicador ali no Power BI, né, gravando uma tela, vamos dizer assim, que fosse um print de tela, e com esse botão eu acionava esse indicador. Então, ele retornava naquela tela sem os filtros aplicados. Nessa opção aqui, relacionada à segmentação de dados, né, que é nesse caso aqui, ó, que eu tenho o ano, tenho o mês, a gente consegue limpar os filtros do segmentador. Então, vou selecionar lá 2018. Se eu der quando estou no desktop, eu tenho que segurar o Ctrl para ativar o botão, né? Então, Ctrl, eu cliquei, ele já limpou ali o 2019. Então, esse botão, ele auxilia nesse caso. Às vezes, em alguma das telas, você pode utilizar ele, ao invés de ter que criar um botão de filtro, criar um indicador e fazer toda aquela amarração ali. Legal? Espero que você tenha gostado da nossa lista de top 10 recursos que podem otimizar e turbinar a sua produtividade no desenvolvimento de dashboards. Um abraço!